Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 29 de abril, leitura da Bíblia, Juízes capítulo 9, versículo 22 até o capítulo 10, versículo do 1 ao 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 53. Livro dos Salmos, capítulo 100, Provérbios, capítulo 14, versículos 11 e 12. Juízes, capítulo 9, versículo 22. A conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram alivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque seu irmão. Que os mataram sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada, sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho, junto a eles o assaltavam, e isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus. E comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque, e quem somos nós de Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubbaal? E não é Zebu, seu oficial? Servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão. E eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebu, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, e ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti Gaal com a sua gente, procede com ele como puderes. Abimeleque vence a Gaal e os siquemitas. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente do cimo dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal tornou ainda a falar, e disse: Eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não és porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal diante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu, Gaal fugiu diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Aruzá, e Zebu expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou seus homens e os repartiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram.
Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que havia nela, a assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore e a levantou e pôs-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: O que me vistes, fazei vós também, depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque, e as puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos uns 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se achegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Abimeleque, que lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: mulher o matou. O moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Juízes capítulo 10. Tola e Jair, juízes dos israelitas. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Sami, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Sami. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinha 30 cidades, a que chamava a volta de Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, e de Moabe, dos filhos de Amon, e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além de Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá, e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios, os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, os amalequitas, e os moabitas, vos oprimiam, e vós clamavas a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo vós me deixaste a mim, e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem do tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Temos pecado. Faz-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos.
e tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade. Mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a peleja contra os filhos de Amon? Será esse cabeça de todos os moradores de Gileade. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 53. Os discípulos no caminho de Emaús. Texto também encontrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 12 e 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele perguntou a Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam contristados, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Esse texto também está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo.
palpai e verificai, porque o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: Tende alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de pão. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E eles comeram na presença deles. E ele comeu na presença deles. Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: São estas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que, do alto, sejais revestidos de poder. A ascensão de Jesus. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Salmos capítulo 100. Hino de ingresso no templo. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Dê-lhe graça e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Provérbios capítulo 14, versículos 11 e 12. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte.